Olá, vestibulando, tudo bem? Vou apresentar a vocês uma pequena introdução ao estudo da geometria. E para isso vou utilizar o caderno, o material do curso e colégio objetivo. Então vamos lá. Primeiro, região convexa e região não convexa ou côncava. Região é qualquer conjunto de pontos. Aqui, por exemplo, tem uma região denominada S. Existem infinitos pontos nesta região, ok? Dizemos que uma região S é convexa quando, quaisquer que sejam os pares de pontos A e B dessa região, o segmento de reta B for subconjunto de S. Tá? Então a ideia é mais ou menos a seguinte, ó. Aqui eu tenho uma região S. Considerei o ponto A pertencente a S. Considerei o ponto B também pertencente a S. O segmento de reta que tem extremos em A e em B também está contido na região S. Então essa região é convexa, se isso acontecer, para quaisquer que sejam os dois pontos A e B, né, escolhidos na região. E note que isso acontece, quaisquer dois pontos escolhidos na região, eles serão extremos de um segmento contido na região. Isso já não ocorre aqui, olha, tá vendo essa região aqui? É razoável imaginar que eu consiga destacar dois pontinhos pertencentes à região, extremos de um segmento contido na região. Isso ocorre aqui. Mas isso não ocorre para quaisquer que sejam os dois pontos A e B da região. Note que eu posso considerar este ponto A, que pertence à região, este outro ponto, ponto B, também pertencente à região. E observe que o segmento de extremos nos pontos A e B não está contido na região. Então, isso me permite concluir que essa região é não convexa, ok? Então, em resumo, uma região qualquer é convexa se escolhidos quaisquer que sejam A e B pertencentes a S, o segmento de extremos A e B deve estar contido em S. Se isso acontece para quaisquer que sejam os dois pontos pertencentes à região S, ela é uma região convexa. Caso contrário, a região em questão não é convexa. Definição. Ângulo é a união de duas semirretas de mesma origem. OA é uma semirreta que tem origem em O e que contém o ponto A. Vou repetir. OA é uma semirreta que tem origem em O e que contém o ponto A. E OB é uma outra semirreta com origem em O e que contém o ponto B. Note que as duas semirretas têm algo em comum, que é justamente a origem. Pois é, ângulo é a união de duas semirretas que possuem a mesma origem. Considerando então a união entre as semirretas OA e OB, que possuem a origem como ponto em comum, temos o ângulo AOB, ângulo AOB. Lê-se ângulo de lados OA e OB. A intersecção entre os lados OA e OB recebe o nome de vértice do ângulo, ok? Então não esqueçam, o ângulo é a união de duas semirretas que possuem a mesma origem. Isso significa que um ponto pertencerá ao ângulo se pertencer a uma das duas semirretas que determinam esse ângulo, ok? Região angular. Um ângulo geralmente determina no plano três conjuntos: os pontos interiores, os pontos do ângulo e os pontos exteriores. Então, os pontos do ângulo, como eu disse há pouco, são os pontos que estão nas semirretas. O ponto A está no ângulo, este ponto está no ângulo, o ponto B também. Esse ponto destacado e considerado como ponto interior ao ângulo não está no ângulo, pois não pertence a nenhuma das semirretas que determinam esse ângulo. Esse ponto é um ponto interior ao ângulo, mas não pertence ao ângulo. E aqui eu tenho um ponto exterior ao ângulo. Notem que ele também não pertence ao ângulo por não pertencer às semirretas que determinam o ângulo em questão. Certo, pessoal? A união do conjunto dos pontos interiores com o conjunto dos pontos do ângulo constitui a região angular. Então, os pontos que estão no interior do ângulo,
unidos aos pontos do ângulo, determinam a região que recebe o nome de região angular. Deu para compreender? Então, os pontos do ângulo, unidos aos pontos internos a ele, determinam a região angular, tá bom? Bissetriz de um ângulo. A bissetriz de um ângulo é uma semirreta cuja origem é o vértice do ângulo, que ela divide em dois ângulos congruentes. Então, aqui eu tenho o ângulo AOB. OC é uma semirreta com origem no ponto O e que divide o ângulo em dois ângulos de medidas iguais. O ângulo AOC tem a mesma medida que o ângulo BOC. Importante observar que quando dois ângulos possuem medidas iguais, nós dizemos que eles são congruentes. Devemos evitar dizer que os dois ângulos são iguais. Na verdade, as medidas dos ângulos são iguais, eles são congruentes. E eu represento matematicamente essa afirmação dessa maneira. O ângulo AOC, ângulo de lados O e OC, é congruente ao ângulo BOC, ângulo de lados OB e OC. Ficou claro? Então, este é o símbolo que eu utilizo para indicar que os dois ângulos são congruentes, ou seja, para indicar que eles possuem medidas iguais. Tá bom? Ângulos reto, agudo e obtuso. Quando a intersecção de duas retas determina dois ângulos adjacentes congruentes, então a intersecção entre duas retas determina dois ângulos adjacentes congruentes. Eles são adjacentes, entre aspas, estão lado a lado. E eles são congruentes porque possuem medidas iguais. Nesse caso, dizemos que qualquer um deles é um ângulo reto. Então, o ângulo reto, na verdade, é aquele ângulo que tem como medida 90 graus. Aliás, essas duas retas que formam entre si o ângulo reto são chamadas de perpendiculares, tá bom? Duas retas perpendiculares são retas de um mesmo plano e que formam um ângulo de 90 graus. Observe que a medida de um ângulo reto é 90 graus. Isso já havíamos notado, né? Ângulo agudo é um ângulo menor que um ângulo reto. Então, o ângulo reto é aquele ângulo que tem exatamente 90 graus. E o ângulo agudo é o ângulo que tem medida menor que o ângulo reto. Na verdade, o ângulo agudo é um ângulo cuja medida é maior do que 0 grau e menor do que 90 graus. Então, não esqueça, ângulos com medida entre 0 grau e 90 graus são chamados de agudos, tá? Então, um ângulo com 30 graus é um ângulo agudo. Um ângulo com 48 graus é um ângulo agudo. Por outro lado, o ângulo obtuso é um ângulo maior que um ângulo reto, ou seja, o ângulo obtuso, para ser exato, é aquele que tem medida maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Note que aqui na figura eu tenho um ângulo visivelmente maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Então, resumindo, o ângulo reto ele possui exatamente 90 graus. O ângulo agudo tem medida maior do que 0 grau e menor do que 90 graus. E o ângulo obtuso tem medida maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Ângulos complementares, suplementares e replementares. Pois bem, dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é um ângulo reto. Então, aqui eu tenho um ângulo com medida A ou um ângulo com medida B, somando os dois valores resultam 90 graus. Eles são chamados de complementares. Exemplo, 10 graus e 80 graus. A soma é igual a 90 graus. Então, os dois ângulos citados são chamados de complementares. 40 graus e 50 graus. Um ângulo mede 40 graus, o outro mede 50 graus. Notem que a soma dos dois valores resulta 90 graus. Então, os dois ângulos são complementares. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas são dois retos. Lembrando que o ângulo reto vale 90 graus. Dois retos corresponderiam a 180 graus. Então, se eu tenho um ângulo com medida A, um ângulo com medida B, e se a soma das duas medidas resulta em 180 graus, dizemos que os dois ângulos são complementares. De acordo? Esse aqui é um exemplo. 100 graus e 80 graus. A soma resulta 180 graus. Então, os dois ângulos são complementares. Dois ângulos são replementares quando a soma de suas medidas são 4 ângulos retos. Mais uma vez, não esqueça, o ângulo reto vale 90 graus. 4 retos, 4 vezes 90 graus, 360 graus.
Então, dois ângulos são complementares quando a soma das medidas é 360 graus. Olha um exemplo. Eu tenho um ângulo com medida A e aqui eu tenho um ângulo com medida B. Note que a soma das duas medidas resulta em uma volta completa, ou seja, um ângulo com 360 graus. Ok? Então, resumo, ângulos complementares são ângulos com soma das medidas 90 graus. Ângulos suplementares são ângulos com soma das medidas 180 graus. E ângulos complementares são ângulos cuja soma das medidas é 360 graus. Paralelismo, nomenclatura. Dados num plano duas retas RS, uma reta R e uma reta S, e uma transversal T, ok? Obtemos 8 ângulos com as seguintes designações. Então, primeiro vamos conferir se são 8 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um de medida A, um de medida B, um de medida C, um de medida D, esse mede alfa, esse mede beta, esse mede gama e esse mede delta, tá? Primeiro é importante observar que esses dois ângulos, os ângulos de medidas B e D, eles são opostos em relação ao mesmo vértice. O ângulo B, ele é formado pelas retas RT. O ângulo D também é formado pelas retas RT. Eles são opostos em relação ao mesmo vértice. Pode-se provar que dois ângulos opostos em relação ao mesmo vértice são ângulos com medidas iguais. Tá? São opostos em relação ao mesmo vértice também os ângulos que medem A e C, os ângulos que medem alfa e gama, os ângulos que medem beta e delta. Agora eu vou provar então para vocês que ângulos opostos em relação ao mesmo vértice possuem medidas iguais. Observem a partir da figura que B mais A resulta em 180 graus. Então, vou anotar aqui que o B, né, mais o A resulta em 180 graus. D mais A, observe bem, também é 180 graus. Então, o D mais o A também é 180 graus. Ora, se a primeira soma resulta 180 graus e a segunda também, as duas são iguais. A menos A sobra o quê? B igual a D. Então, acabei provando que as medidas B e D são iguais. Tá bom, pessoal? Agora, nomenclatura, continuando. Os ângulos que medem B e beta, eles são correspondentes, tá? Eles têm um lado comum, tá acompanhando? Olha o lado comum aqui. A reta T, né, contém o lado comum aos dois ângulos, tá? Os ângulos são correspondentes. Entre aspas, eles estão enxergando o mesmo lugar, eles estão olhando lá para cima, tá? São ângulos correspondentes. Assim como são correspondentes o alfa e o A, o que mede A e o que mede alfa, são correspondentes os ângulos que medem D e delta, e são correspondentes os ângulos que medem C e gama, ok? Os ângulos que medem beta e D, eles são alternos, eles estão em lados opostos em relação à transversal. Quando dois ângulos estão em lados opostos em relação à transversal, dizemos que eles são alternos. Se eles fossem ângulos que estivessem de um mesmo lado em relação à transversal, diríamos que eles são colaterais. Então, alternos, lados opostos, colaterais, mesmo lado. Esses dois ângulos, os que medem D e beta, são alternos e internos em relação às outras duas retas. Alternos em relação à transversal, internos em relação às outras duas retas. Assim como os ângulos que medem alfa e C, eles também são alternos em relação à transversal e internos em relação às outras duas retas. Também temos os alternos externos, o que mede A e o que mede gama, eles são alternos em relação à transversal e externos em relação às outras duas retas. Assim como o ângulo que mede B e o ângulo que mede delta, são alternos externos. Os ângulos que medem beta e C são colaterais internos, e os ângulos que medem alfa e D são também colaterais internos. Os ângulos que medem gama e B são colaterais, entretanto, são externos. E os ângulos que medem A e delta também são colaterais externos. De acordo? Resumindo, acompanhe a figura. Os ângulos correspondentes
Os que medem A e alfa, B e beta, C e gama, D e delta. Os alternos externos são os que medem A e gama, B e delta. Os alternos internos medem C e alfa, D e beta. Os colaterais externos são os pares que medem A e delta, B e gama. E os colaterais internos são os pares que medem C e beta, D e alfa. Ok? Agora, duas retas paralelas distintas formam com uma transversal reciprocamente ângulos correspondentes congruentes. Então, agora isso é importante. Quando as duas retas RS são paralelas e são interceptadas por uma transversal, os ângulos correspondentes são ângulos congruentes, eles sempre possuem medidas iguais. Então, se as duas retas RS são, naquela situação anterior, paralelas, os ângulos correspondentes serão congruentes. Então, a medida alfa é igual à medida beta, assim como a medida deste ângulo será igual à medida do correspondente a ele. Vocês estão acompanhando? Ótimo! Ângulos alternos internos. Se aquelas duas retas são paralelas e intersectadas por uma transversal T, então os alternos internos também serão congruentes, eles terão medidas iguais. A medida alfa é igual à medida beta. Acompanharam? Então, ângulos alternos e internos são congruentes, possuem medidas iguais. Ângulos colaterais. Se as duas retas RS são paralelas e interceptadas por uma transversal T, então os ângulos colaterais internos serão suplementares. Os colaterais internos e os colaterais externos também. Observe que é fácil provar que a soma dos dois valores aqui destacados é igual a 180 graus. Olha só. Está vendo esse ângulo aqui? Ó? Olha que bonitinho. Este ângulo, destacado em azul, e o ângulo de medida beta, eles são correspondentes, portanto, eles possuem medidas iguais. Esse também é beta. Agora fica fácil perceber que a soma dos dois resulta em 180 graus, ok? Uma observação importante. Vocês devem conhecer todos os conceitos apresentados. Entretanto, talvez ajude a lembrar de dois pontos de grande importância. Ângulos opostos em relação ao mesmo vértice são ângulos com medidas iguais. Então, se este mede alfa, esse aqui também, ok? E aqui eu vou destacar para vocês uma letra, olha, destacando em um azul um pouco mais forte, uma letra, a letra Z. Os ângulos dentro da letra Z, eles são alternos e internos. E ângulos alternos e internos são congruentes. Vocês podem lembrar, memorizar que os ângulos dentro do Z são ângulos com medidas iguais. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham acompanhado o resumo teórico.